Alô, amigos! Hoje um pouquinho diferente aqui, porque estamos numa situação de organização da casa para o Natal, então tá as coisas meio colocadas fora, sendo nosso cenário tradicional. Um videozinho também um pouco mais curto hoje, porque temos que nos despedir do Campeonato Brasileiro, né? Então vamos lá, obrigado a você que está aqui no canal Tricolaço sempre, depois de São Paulo 1, Flamengo 0, 53 pontos ganhos para o Tricolor, vitória na última partida, uma partida fria para danar, mas com bastante gente do Morumbi, gostei do público do São Paulo. Eu não fui, estaria lá, mas muita coisa no trabalho, e como o jogo já não tinha mais nenhum tipo de apelo, nem nada, acabei não indo, até porque minha programação era toda voltada para ir no domingo. E aí, quando a CBF mudou, eu já sabia que ia ficar um pouco mais difícil de ir na quarta-feira à noite. Claro que se fosse uma disputa de título, tudo ia dar um jeito de ir, mas não foi o caso. Hoje não tinha disputa nenhuma. O São Paulo fez uma partida muito boa no primeiro tempo, uma partida bem mais leve, bem mais tranquila no segundo tempo, contra o Flamengo. Uma equipe que não soube se impor, né? Impressionante como o Flamengo, nessas últimas rodadas, perdeu chegada, né? Perdeu força. E o São Paulo era um time relaxadíssimo em campo. Relaxado até demais no segundo tempo, quando poderia ter, talvez, aproveitado melhor algumas oportunidades para ampliar o placar. Mas, assim, tá tudo certo. O que vai ficar agora é o saldo do ano. Se a gente pegar dos últimos anos todos, esse foi certamente, em termos de resultado conquistado, o melhor, já que São Paulo ganhou um título, dessa vez ganhou um título grande, diferentemente de 2022, onde não conquistou nada, apesar de ter chegado a finais, e 2021, onde só conquistou o Campeonato Paulista, importante naquele momento, mas só aquilo não resolveria a vida do São Paulo, que não era até então campeão desde 2012. Nesse ano, o São Paulo conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e vencê-la, não chegou nas outras finais. O ano passado teve final do Paulista e final da Sul-Americana, perdeu as duas. Esse ano teve só uma final, mas aproveitamento de 100%, que foi, e muita gente diz que foi, eu concordo com essa avaliação, o maior título nacional da história de São Paulo, se a gente considerar a caminhada, né? Porque o São Paulo ganha o título eliminando o Palmeiras, o Corinthians e ganhando do Flamengo na final. Se alguém precisava efetivamente testar alguma coisa em termos de nível de forças, na Copa do Brasil, o São Paulo acabou ganhando esse teste, ganhou o título, pelo qual trabalhou, digamos assim, mais devotadamente. No Campeonato Paulista, a gente tem que separar as coisas. Foi um começo de ano com uma pretensão de se preparar para as competições maiores, mas o nível de jogo baixo do São Paulo preocupou demais direção e torcida, e foi onde o Rogério Ceni acabou deixando a equipe no começo do Campeonato Brasileiro. Vejam vocês, depois de perder para o Botafogo, hein? Que naquele momento ninguém esperava que pudesse disputar o título, e a partir daquele jogo, que é o primeiro do campeonato, ganha vários em seguida, disputa o título durante boa parte do campeonato, mas depois se perde também. E o Dorival assume o time ali a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de rearranjar algumas coisas e implantar algumas outras, e acho que ele foi bem sucedido em algumas, em outras ele continua me irritando, mas entendo que o saldo também para o Dorival é positivo. Acho que a parada agora deve servir primeiro para o Dorival entender. O Dorival entende, ficou muito claro que o Dorival entende demais de futebol, entende demais de organizar time, de armar time. Mas o Dorival precisa ser um cara mais, sabe, mais, passe um pouco mais de confiança de que as coisas vão rolar, né? Ganhou a Copa do Brasil, eu sei, mas aí depois disso, com o time meio que ainda perdido no Campeonato Brasileiro, ele não vinha com uma linguagem mais forte. E ele foi assim em todos os lugares, até no São Paulo, na outra passagem, no Santos, no Flamengo. Essa maneira tiozão bonzinho, isso derrubou ele no Flamengo, porque o Flamengo entendeu que levar o Dorival ao Mundial
não dava ao Flamengo chance de vencer. No fim, o Flamengo não venceu sem ele, mas preferiu não arriscar. Preferiu com um técnico com um currículo lá fora melhor, que era o Vitor Pereira naquele momento. Acabou não dando certo. Mas eu estou dizendo assim, claro, o Flamengo se ferrou. Mas assim, não foi o primeiro clube a tomar esse tipo de atitude com o Dorival. O São Paulo fez isso em 2018. E ele teve no Santos e foi parecido, porque é aquela coisa do cara que arrebenta 10 jogos e depois deixa cair. Para 2024 ele não pode deixar cair. Para 2024 ele tem que ser mais incisivo, menos paizão, um cara um pouco mais chato, mas também, claro, mantendo aquela qualidade que ele tem de boa comunicação com todo mundo. Porque ele acrescentando esse lado, o resto ele já tem, que é o cara que sabe organizar time, que sabe ver futebol como poucos, né? E pode apresentar um resultado positivo. Outra coisa que ele precisa fazer, na minha visão, é continuar buscando algumas variações, não ter medo de inventar. Eu acho que tem uma hora no futebol que você precisa inventar algumas coisas. Hoje, aliás, ele fez algo que eu cheguei a sugerir aqui, e muito torcedor também, que foi jogar Wellington e Caio Paulista, e deu certo. Em boa parte do jogo, esses dois funcionaram bem, com o Wellington sendo lateral, o Caio sendo um atacante pelo lado esquerdo, e ambos revezando em alguns momentos o posicionamento dentro de campo. Achei que é algo que tem que ser repetido. Diferente, uma alternativa para ataque, que o São Paulo ainda não tinha. Né? Também para o ano, é preciso definir de uma vez a situação do Lucas. Eu quero dizer uma coisa do Lucas aqui que eu disse quando ele foi contratado. Quando ele estava negociando para ser contratado, surgiu aquela história de Estados Unidos. Eu gravei um vídeo e falei aqui, ó, para ficar barganhando São Paulo com time da Flórida nos Estados Unidos, ou time da Califórnia, então vai para lá, cara. Vai para lá. Porque o Lucas saiu de um time de porte médio da Europa, que é o Tottenham, e até onde se sabe não conseguiu negócio com ninguém lá. Talvez times menores tenham se interessado por ele, mas o staff não quis. E fora esses times menores de Espanha e Inglaterra, só apareceu esse time nos Estados Unidos. E no fim das contas ele ficou no São Paulo. Agora, ele vem com a mesma história. Né? Não é ele, mas assim, qual foi a última informação? O Lucas machucou, não vai jogar contra o Flamengo, está resolvendo seu futuro. Mas ele pediu para observar algumas possibilidades aí. Aí tem Estados Unidos, tem até México. Ou numa boa. Se o Lucas vai pôr o São Paulo numa balança onde tem um time mexicano e um time americano, vai lá, cara. Fica lá. A gente gosta de você. A torcida do São Paulo não vai deixar de gostar do Lucas, mas fica lá. Até porque ele veio, entrou muito bem, ajudou na definição da Copa do Brasil, mas depois caiu de produção. Né? Físico, pegou, um monte de coisa pegou, mas ele não fez lá grande diferença depois disso. Então eu espero que ele pese isso. Agora, se quiser ir embora, vai. Acho que o São Paulo não tem que se matar. E o Rames Rodrigues, mesma coisa. Tá? Rames Rodrigues veio e há quem diga que ele quer ser titular do time do São Paulo. Ok. Só que ele teve 2 datas FIFA pelo caminho, ele se machucou, então quando ele entrava no time para ser o titular, lhe faltava ritmo, entrosamento com os outros. E quando o Dorival ia emendar a sequência, vinha a seleção colombiana, vinha a contusão. Então não dá para ele esperar a vaga na marra. Ele tem que esperar uma chance real dele poder ser titular acontecer. Agora, se ele acha, não estou dizendo que ele falou isso, mas a entrevista para o Globo Esporte e algumas manifestações deixaram no ar essa sensação. Se ele acha que ele tem que ser o titular e acabou, e não tem nem que ser testado antes, lamento, Rames, mas não dá. O São Paulo não vai poder jogar
3, 4 jogos mal, correndo risco, porque você quer ser titular e ainda não acertou. Você tem que ir entrando devagar. Agora, se não quiser ir entrando devagar e quiser ir embora, paciência, vai jogar onde? Nos Estados Unidos também? Uma escolha. Não tem competitividade lá. Assim como não tem no mundo árabe. É uma escolha. E eu acho que a gente não tem que chorar por causa disso. De resto, falta a volta do Galopo, falta a volta do Igor Vinícius, falta a volta do Moreira, ver como é que vai ficar a situação do Valse, chegada do Eric, Luiz Gustavo. E aí trabalhar por outras menos cotadas. Eu só espero que o São Paulo não invente moda. Essa do Leandro Damião que surgiu nos últimos dias é uma viagem ao centro da Terra, é uma coisa que não tem nada a ver, e eu espero que haja uma desistência, que o São Paulo foque nos jogadores que ele já tem e traga contratações que, isso tudo considerando Rames e Lucas ficando, né? Contratações que fechem o grupo. Agora, claro, se Rames e Lucas saírem, o São Paulo tem que tentar, pelo menos, trazer uma grande contratação para ter aquele peso e encarar a Libertadores da maneira que tem que encarar. Falaremos mais ainda. Até o fim do ano teremos mais vídeos aqui para a gente conversar. Por hora, obrigado a você que nos acompanhou em todos os pós-jogos aqui. Foi muito bom. Em 2024 tem mais. E se Deus quiser, com o título de volta. Valeu!